Boa noite, a paz a todos vocês, pessoal. Como é que vocês estão? Eu quero convidar vocês agora a abrir a palavra do Senhor. No livro de Esther, nós vamos ler duas passagens. A primeira passagem está em Esther 2:17, tá? Abre aí no seu celular, leia no telão, na sua Bíblia, mas vamos ler a palavra junto, tá? O rei amou mais Esther do que qualquer outra mulher. E ela foi favorecida por ele e ganhou sua aprovação, mais do que qualquer das outras virgens. Então ele lhe colocou uma coroa real e tornou-a rainha no lugar de Vasti. Agora vamos ler ali Esther 4:16, que nós vamos estar falando depois, logo ali na frente. Que fala assim, Esther falando, né, mandando esse recado para o seu tio Mardoqueu. Nós vamos entender no decorrer da mensagem. Ela diz assim: vá reunir todos os judeus que estão em Suzã e jejuem em seu favor, em meu favor. Não comam nem bebam durante 3 dias e 3 noites. Eu e minhas criadas jejuaremos como vocês. Depois disso, irei ao rei, ainda que seja contra a lei. Se eu tiver que morrer, morrerei. Vamos orar? Senhor, nós te damos graça nesse momento que nós vamos estar orando, falando da tua palavra, Senhor. E a tua palavra é aquela que nos alimenta, que nos direciona, que nos anima, que nos levanta, que nos corrige. A tua palavra, ela é simplesmente maravilhosa. E eu te peço, Espírito Santo, mais uma vez, nós estamos aqui dependentes do Senhor. Me ajuda, Senhor, a falar de acordo com a necessidade do teu povo nessa hora. E que essa palavra não volte vazia, que ela entre dentro dos lares agora e faça tudo aquilo que é necessário ser feito nessa noite, Pai. E nós te damos toda a honra e toda a glória. Eu declaro que cadeias vão ser quebradas nesta noite. As obras do inimigo não prevalecerá, Senhor, sobre a vida do teu povo, Pai, em nome de Jesus, porque nós servimos um Deus que está no alto e sublime trono, mas também está na casa do contrito e humilde de coração. Eu declaro que hoje será uma noite onde o sobrenatural estará acontecendo na vida do teu povo, Senhor. É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém, queridos? Queridos, para mim chegar ali até o jejum de Esther, eu tenho que contar um pouco da história dela. Eu sei que é um livro muito conhecido, é um livro somente de 10 capítulos. É um livro muito conhecido, muito pregado. É uma mulher assim extraordinária, né? O posicionamento dela que ela teve com Deus num momento crítico, num momento assim absurdo do povo judeu. Uma mulher se levantou e entendeu que era necessário ser feito, tá? E ela entrou aí no propósito de jejum e oração. Mas eu quero ver mais ou menos como que Esther chegou até esse lugar que nós vamos estar falando aqui nessa noite, até o palácio do rei. Como todos sabem, o rei ele deu uma festa praticamente de 6 meses e ele governava sobre 127 províncias, tá? Ele governava sobre um território enorme, geograficamente falando, um território enorme. Hoje seria o território que pegaria da Índia até a Etiópia. E ele governava sobre todos esses povos. E dentro desse território, cidades e tudo, tinha os príncipes, né, os que ajudavam o rei a governar, tá? E ele fez essa festa, então veio todo mundo, lotou. E foi uma festa longa, praticamente de 6 meses. E era muita comida, muito vinho, muita bebida. A Bíblia nos relata isso claramente. E chega um momento aí lá na frente, o rei já muito embriagado, cheio do vinho, né? Ele manda chamar Vasti, a rainha, que estava na casa dela, nos aposentos dela, com outras mulheres das províncias, para vir à festa, né? Para vir, porque ele queria mostrar a beleza de Vasti para aqueles homens todos que estavam ali.
E o que acontece quando chega isso até Vasti? Vasti diz, não, eu não vou lá me expor, né? Eu falo da forma que eu consigo ver, né, essa passagem. E simplesmente ela não vai. Isso foi uma afronta. Ninguém poderia dizer não a um convite do rei, mesmo que fosse a rainha, uma mulher principalmente. E por ela não ter aparecido, eles se reuniram e eles falaram para o rei que eles tinham que tirar a rainha, porque isso ia ficar muito feio. E as mulheres dos outros homens, dos príncipes, iam começar também a ter esse tipo de atitude com eles. Daí vocês já sabem como é que continua a história. Ele vai tirar Vasti do trono e entra num processo de 1 ano de escolher uma rainha. E eles vão pelas províncias todas trazer as mulheres mais belas. Até então era beleza, né? A Bíblia declara. E chega ali no meio dessas centenas de mulheres, eu creio, estava ali Esther, uma simples moça, órfã, criada pelo seu primo Mardoqueu, judia. Tá? E ela está dentro desse grupo de mulheres, né? E passa ali por aquele processo de cuidados da pele, o spa. Não só isso, porque era um tempo longo. Então, provavelmente, eu creio que elas também eram preparadas para aprenderem a se comportar em todas as áreas da vida delas. Porque uma rainha, ela tem que ter essa postura. Como sentar numa mesa, etiqueta, como se vestir, como caminhar, como se expressar. Então isso tudo se levava um tempo para deixar uma mulher pronta. Imagina o tanto de mulheres que estavam ali. E quando começa então as mulheres a entrar na presença do rei, para serem escolhidas, eu creio que ali tinham perguntas, tinha todo um processo, tá? Quando entra Esther é escolhida, a órfã, tá? Que talvez ninguém dava nada por ela. Isso já é para você que se sente muito pequenininho ou pequenininha. Deus não nos vê assim. E Deus faz o que Ele quer e como Ele quer e com quem Ele quer e na hora que Ele quer, né? E acontece que Esther, ela é escolhida para ser a rainha. O rei, como eu li aqui no início, o rei ficou apaixonado pela beleza daquela mulher. E ela passou a se assentar ao lado do rei como a rainha do rei. Então essa é a história de Esther. Essa é uma história sobrenatural aos nossos olhos. Quando a gente entra para o capítulo 3, agora nós vamos entrando na mensagem, tá, gente? Tem um homem que o rei escolhe para ser o seu braço direito, que é Amã. Talvez aí na casa de vocês estão vendo que começou a ventar aqui, né? Tem um vento aqui especial, gente. Calma, não é ainda o vento do Espírito, tá? Mas é o ar-condicionado que por causa da construção está soprando direto aqui. Então eu acho que parece que o meu cabelo está movendo. Então não deixa isso chamar a atenção de vocês não, tá? No capítulo 3 aparece ali o tal do Amã, o abençoado Amã, gente. E esse é um príncipe. Esse é um príncipe. E ele é escolhido pelo rei como o primeiro príncipe, o que está acima de todos. E o rei, ele dá um decreto, tá? E eu quero ler aqui Esther 3:2, que diz assim, vão me acompanhando aí, que nós vamos chegar lá. E todos os servos do rei que estavam à porta do rei se inclinavam e se prostravam perante Amã, porque assim tinha ordenado o rei acerca dele. Porém, Mordecai não se inclinava nem prostrava. Tá? Então, todos, como vocês viram aí, o rei deu uma ordem. Quando o cara passar, todo mundo se prostra, todo mundo, porque ele é uma autoridade, depois do rei é ele, aquela coisa toda. Só que Mordecai, ele não se prostrava, que era o primo de Esther, que criou Esther, a rainha agora. Ele não se prostrava. E as pessoas, os outros homens vendo aquilo, fez com que isso chegasse aos ouvidos de Amã. E isso criou uma fúria muito
muito grande no coração dele. Ele ficou inflamado de ódio, né? Aqui 5:3. 5, vendo, pois, Amã que Mardoqueu se não inclinava, nem se prostrava diante dele, Amã se encheu de furor. O cara ficou nervoso. Mas sabe qual que foi o maior problema aí, queridos? O inimigo, a vontade dele, o sonho dele, o desejo dele é que todo ser humano se prostre para ele, porque ele quer adoração. Ele quer a adoração que pertence a Deus. E com certeza o mundo tem milhões de pessoas que se dobram a ele. Mas tem um povo, como existia naquela época, tá? Que eram os judeus, que era o Mardoqueu, um judeu, o povo de Deus. Tinha um povo que não se dobrava, como existe hoje o povo que não se dobra. E quem é esse povo? Esse povo somos nós, aqueles, os filhos de Deus, os filhos daquele que nos criou, os filhos daquele que nos formou ainda no ventre da nossa mãe. E isso deixa Satanás enfurecido, porque o maior desejo do coração dele é que nós nos dobrássemos a eles, mas nós só nos dobramos àquele que merece toda a honra, toda a glória, aquele que entregou o filho dele para morrer por nós, aquele que nos amou antes da fundação do mundo. Esse sim é digno de louvor, esse sim é digno de adoração, e não tem ninguém que possa tirar esse amor, essa adoração do nosso coração, porque nós temos a identidade de quem? De Jesus. Nós temos a identidade do Senhor. Nós sabemos quem nós somos, por que nós fomos criados, e um dos motivos fomos criados para adorar e nos prostrar diante do Todo-Poderoso, o Senhor Jesus. Amém, querido? Dá um glória aí na sua casa, que eu quero ouvir daqui. Glória a Deus. E com isso, voltando aqui, a ira dele foi tão grande que ele falou: eu tenho que dar um jeito nesse cara, mas não é só nesse cara não. Eu tenho que matar a raça toda. Eu quero destruir a raça toda. E ele vem com as artimanhas deles, querido. Presta atenção. Porque Satanás, ele não vem de qualquer forma. E é onde muitos de nós, por não termos uma vida de jejum, de não estarmos sensíveis à voz de Deus, a termos o discernimento, às vezes caímos nas ciladas dele. E tem causado grandes danos, não só na nossa vida, como na nossa família, em ministérios. E o que eu quero dizer aqui para você, em Esther 3:8, olha a estratégia dele, presta atenção. Ele diz assim: e Amã disse ao rei Assuero: existe espalhado e devido entre os povos em todas as províncias do teu reino um povo cujas leis são diferentes das leis de todos os povos e que não cumpre as leis do rei. Olha onde ele foi. Pelo que não convém ao rei deixá-lo ficar. Daí no 9 diz assim: se bem parecer ao rei, escreva-se que os matem. Literalmente. E eu porei nas mãos dos que fizerem a obra 10.000 talentos de prata, para que entre nos tesouros do rei. Né? E no 11 diz assim: e disse o rei, depois que Amã fala isso para o rei, olha o que o rei fala aqui. E disse o rei a Amã: essa prata te é dada, como também esse povo, para fazeres dele o que bem parecer aos teus olhos. E na continuação o rei dá o anel para ele, coloca o anel no dedo dele, e ele então assina esse decreto e fica ali, então começa a se espalhar esse decreto que toda a raça judia ia ser morta. Nas 127 províncias, eles iam buscar, né, para destruir o povo de Deus, tá? Mas sabe o que me chama a atenção aqui, gente? Presta atenção. Olha onde Satanás foi para induzir o rei a isso. Aqui a gente percebe que primeiro ele diz: esse povo não está te obedecendo.
esse povo não está te submetendo. O que ele estava querendo dizer, rei, o poder é seu. O poder é seu, tá? Você tem o poder, você tem a autoridade, você tem o domínio. E esse povinho, ele não citou somente o nome de Mardoqueu que não estava se prostrando. E esse povo tem uma outra lei e eles não estão submetendo. Então, como é que pode isso acontecer? Um rei passar por isso. E depois ele ainda diz assim, olha, e eu vou depositar no seu tesouro 10.000 talentos de prata, muito dinheiro. O que eu vejo aí? O que nós mais gostamos, gente? Poder. Quem não gosta de poder? Fala aí pra mim. A vaidade de querer ter o poder. A vaidade de querer dominar. Né? Na nossa natureza antiga, é isso que a gente quer. A gente não quer autoridade, a gente quer poder. E outra coisa que a gente ama, a gente gosta, dinheiro. Ele ofereceu muito dinheiro pro cara. Daí o que ele pensou? Não, peraí. Eles estão tentando, né, me afrontar. E tem um homem que está disposto a lutar, a derrubar esse povo. E ainda colocando dinheiro no meu tesouro, eu vou liberar ele. Pegou no ponto fraco dele, estratégia de Satanás. Estratégia de Satanás. E o que acontece ali? É decretada a ordem. E a ordem, ela foi tão terrível que ele diz assim, no versículo 13 desse capítulo, a ordem é dada para matar todos os moços, os velhos, crianças, mulheres. Era para exterminar tudo. E essa lei, ela foi aprovada. Gente, tá soprando aqui, ó. Soprando aqui. A notícia, ela foi espalhada e chegou até Esther, tá? Correu pela cidade, porque Mardoqueu, o que aconteceu com ele? O seu tio. Ele ficou tão desesperado, tão angustiado, que ele tirou as suas roupas normais, se vestiu de pano de saco, que era costume da época, se assentou em cinzas na porta do palácio. Na porta do palácio. E ali ele clamava, e ali ele se humilhava. Chegou para Esther essa história, essa situação do seu tio. O que Esther faz? Manda levar roupa para ele e fala, não, a situação não é essa. Explica para Esther o que está acontecendo. E aqui no capítulo 4, tá? Esther então volta e manda perguntar, que ele fale exatamente qual é a situação. No 4:8, o que eles falam aqui? Mardoqueu pede para Esther entrar. Quando eles chegam lá, Mardoqueu fala assim, diz para minha prima entrar na presença do rei e interceder pelo nosso povo, porque o nosso povo está condenado à morte. O nosso povo vai ser exterminado da face da terra. E quando chega essa notícia para Esther, o que ela diz? Vocês sabem o que ela diz? Ela diz assim, ela manda o recado de volta, que ela já tinham 30 dias que ela não era chamada pelo rei, e que ela não poderia entrar, porque qualquer pessoa que entrar sem ser chamada pelo rei seria morto. Indiferente de quem fosse, era a lei e a pessoa era morta ali no mesmo momento, tá? E o que a gente começa a observar aqui, queridos, o seu tio diz assim, ok, presta atenção no que eu vou falar com vocês. Ok, mas fala para ela que não pense que ela está livre por ela ser uma rainha, porque ela também é uma judia. E o que ele estava querendo dizer, gente, era exatamente isso. Não é sobre posição, não é sobre ser alguém grande aqui na terra, não é sobre talvez ter dinheiro, não é sobre talvez ser filho de alguém muito importante, tá? Não é isso que vai salvar a sua pele, a nossa pele. É sobre raça, é sobre nacionalidade. O que eu quero dizer para vocês é que às vezes nós nos confundimos muito.
porque talvez a gente tenha uma posição melhor, talvez a gente tenha uma condição maior, seja o que for, talvez você é filho de fulano, de ciclano, que você vai ser livre de algumas situações. Não existe isso para Satanás. Satanás, ele não respeita isso. Satanás, o que ele respeita, tá? É um homem e uma mulher cheio da presença de Deus. É um homem e uma mulher cheio da sabedoria de Deus. É um homem e uma mulher cheio da autoridade de Deus. Não é, então entendam, quem ainda não entendeu, os novos convertidos que estão nos ouvindo, não é sobre posição, é sobre quem você é com Deus. É sobre isso. Tá? Então, ele diz, olha, não vai ser a sua posição que vai te livrar dessa situação. Tá? E o que nós podemos observar então, que é onde Esther aqui, ela chega e fala, no 4:14, Esther, se você se calar, olha que lindo isso aqui. E é uma coisa que eu quero que você também aí em casa, Deus vai estar falando no coração de algumas pessoas. Se você se calar, com certeza, ele está dizendo, Deus vai levantar alguém, ou vai dar uma outra direção para nos livrar. Ele tinha essa fé. Mas eu tenho certeza, Esther, que Deus te colocou dentro desse palácio para esse tempo. O que Mardoqueu estava querendo dizer para Esther era, olha, Deus está colocando nas tuas mãos, tá, a vida do nosso povo. Praticamente a decisão está em você, né, se nós vamos viver ou morrer. Deus te colocou aí para entrar na presença do rei como intercessora, para você se colocar na brecha como intercessora, interferir nesse massacre que está a ponto a acontecer. Era isso. E quando Esther recebeu essa palavra vinda do seu tio, tá? Ela tremeu na base. Ela entendeu o problema que estava envolvendo a vida dela. E ela, nesse momento, o que ela manda dizer para ele? Foi o segundo passagem que eu li, 4:16. Vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã e jejuai por mim. Primeiro ela pediu que todos os judeus jejuassem pela vida dela, porque ela ia ter que agir. Entendeu? Que todos jejuem por mim e não comais nem bebais. Esse é um jejum, vamos continuar aqui, por 3 dias. Então aqui o jejum de Esther é um jejum que ele prevalece por 3 dias sem comer e sem beber. Daí ela continua aqui, por 3 dias, nem de dia e nem de noite comereis. Eu e as minhas moças também assim jejuaremos. Ela está dizendo, eu e as minhas servas também estaremos esses 3 dias sem comer. E assim, no final do 3º dia, e assim irei ter com o rei, ainda que não é segundo a lei. Se eu tiver que morrer, morrerei. O que ela está dizendo? Eu entendo agora que eu preciso vencer esse medo. A coragem vai na frente, mas eu não posso ficar do jeito que eu estou. E é o que Deus está dizendo hoje para muita gente. Você não pode ficar do jeito que você está. Você não pode se conformar com a situação que você está vivendo. Você não pode aceitar o que está acontecendo. Como Esther, ela entendeu o que o Senhor está dizendo, depende de você. O que o Senhor está nos falando, olha, a mudança que você está esperando que aconteça até mesmo na vida de outras pessoas, depende da sua posição diante de mim. Não adianta só murmurar, não adianta só a gente lamentar. Deus, Ele quer que nós nos levantemos e tomamos a posição certa, como Esther tomou. Ela teve que não só acreditar, mas confiar em Deus.
Deus. E nesse momento ela também não teve a vida dela por preciosa. Ela disse: eu sei que eu corro o risco de morrer, mas se for pelo meu povo, se for tentando salvar o meu povo, então morrerei. E é isso que Deus quer ver, essa valentia em nós nos últimos dias. Não nos conformarmos com este mundo, não nos conformarmos com esse sistema, não nos conformarmos da forma que estão querendo levar nossos filhos, não nos conformarmos da forma que a mãe quer destruir os nossos casamentos, os nossos ministérios. Não nos conformeis com esses ataques, mas vamos nos levantar como Daniel se levantou, como Esther se levantou, que a gente percebe aqui o que aconteceu. E algo extraordinário aconteceu. Esther, queridos, ela entendeu que era só Deus. E tem pessoas aí que estão me assistindo agora, e você sabe que a sua causa é só Deus, não tem mais ninguém que possa fazer nada. Sabe aquela situação que o médico não pode fazer nada, o lawyer não pode fazer nada, seu pai não pode, sua mãe não pode, seu marido não pode, você não pode, não tem o pastor, não pode fazer nada por você, a não ser orar por você. Tem momentos que a gente se vê nessa situação. Quantas vezes eu já me vi nessa situação? E queridos, não tem outro caminho. O caminho é se prostrar, é se humilhar, é jejuar, é orar, é clamar, é chorar. E enquanto isso acontece, o mundo espiritual começa a se mover, Deus começa a mandar recurso, as cadeias são quebradas, tá? E quando a gente vê aquilo que era impossível para nós entendemos que tudo é possível para Deus e aquele que crê. Aí na sua casa, aplaude ao Senhor. Oh, gente, Deus é lindo. Esther, ela tinha 3 caminhos nessa situação. Primeiro, como eu já falei, ficar ali parada, esperando a morte chegar para ela e o seu povo, seu tio, seu primo, sua família. Muitos, ela poderia ter ido para cima arriscar. Eu vou arriscar mesmo, vou morrer mesmo. E pela força dela, como tem muitos indo, e você sabe que só está arrebentando a cara, não funciona. Tá? Porque a gente faz tudo errado, sem direção. E daí fica pior ainda. Ou fazer o que ela decidiu fazer. Parar tudo. E jejuar. E orar por 3 dias, se esconder ali e buscar a direção de Deus. Buscar a estratégia, porque Satanás é estrategista. Você lembra que eu mostrei aqui para vocês? Mas Deus não se compara com as coisas que o Senhor faz para confundir e derrubar as obras do maligno. Mas para isso, Deus precisa da gente. Para se mover aqui na terra. Precisa de um corpo humano, de uma voz humana, para fazer aquilo que Ele quer fazer nas nossas vidas e na vida de pessoas que nós amamos. E no capítulo 5, então, o que acontece? Depois de 3 dias, Deus fala para ela, vai e entra na presença do rei. Mas Senhor, pode ir? E ela estava sensível, porque ela estava saindo de um jejum. Então ela foi, ficou lá no pátio, o rei lá do trono, ele vê ela. E ela falou, ai meu Deus, mas vai dar certo, porque Deus mandou eu ir, então vai dar certo. E o rei só faz um sinal, manda chamar. Ela vem e ele estende o cetro para ela. Quando o rei, o cetro de autoridade, o cetro de justiça, quando o rei estendia o cetro, é que ele estava dando permissão para aquela pessoa falar, se expressar, e ele estava pronto a responder ou a fazer o que tinha que ser feito. E a Bíblia diz que Esther tocou no cetro e rapidamente ela diz, rei, se eu achei graça aos seus olhos, eu te convido para um banquete hoje na minha casa. Estratégia. E o rei olhando para ela, antes disso, até metade do reino eu te darei, faça a sua petição.
O Senhor colocou graça. Quando o rei Assuero olhou para Esther, Deus colocou graça. Ele viu aquela mulher amável, aquela mulher corajosa, aquela mulher, para essa mulher estar aqui é algo muito sério. Ela jamais faria isso. Para ela estar aqui nessa posição, tá? E ele amou ela. E a Bíblia diz que ele vai com Amã, que para sua casa, para um banquete. Eles jantam, tudo tranquilo. Esther sabe que ainda não é hora de falar. Queridos, posso falar uma coisa para vocês? Atenção no que eu vou falar aqui para vocês. Uma das piores coisas que tem na nossa vida, sabe o que é? Falar na hora errada. Às vezes nós falamos a coisa certa, mas na hora totalmente errada. Daí dá tudo errado. Esther talvez pensou, agora no banquete eu vou falar, eu vou me expressar. E naquele momento, o Espírito Santo sopra no ouvido dela. Não fala nada ainda. Não é a hora de você falar ainda. Tá? Convide para mais um banquete amanhã. E naquele momento, não faz muito sentido se a gente pensar. Gente, vamos pensar aqui. Pessoal da live que está aqui comigo, tem uma galera aqui que está aqui comigo, trabalhando junto comigo aqui, pessoal abençoado. Faz sentido? Não faz sentido. Você vai para um jantar, no outro dia você volta para um outro jantar aqui amanhã. Então, mas Esther só obedeceu, gente. Tem coisa que não vai fazer sentido, Deus vai mandar a gente fazer, Deus vai mandar a gente falar e não vai fazer sentido. Mas quando você sabe que você está sensível a Deus, que você sabe que é Deus, então você vai obedecer, você vai falar, ok, eu só vou fazer, Deus está mandando, eu faço. E quando ele convida, eu quero que Amã, o inimigo, venha também. Tá bom, rainha, amanhã estaremos aqui. E o inimigo chegou todo feliz na casa dele. Porque o rei me colocou acima de tudo. Porque eu estou assim com o rei. E vocês ainda acreditam que a rainha me chamou para ir com o rei amanhã de novo num banquete na casa dela? Eu estou arrebentando a boca do balão na cabeça dele. E a mulher, com seus amigos e os filhos, falam assim ainda. Ok, você está com essa bola toda, você está em alta. Por que você não faz uma forca e enforca Mardoqueu? E ele vai e manda fazer uma forca do lado da casa dele, para enforcar o tio da rainha. Só que naquela noite, quem jejua, gente, presta atenção. Quem jejua, Deus tira o sono do rei. O jejum tem o poder de tirar o sono. Naquela noite o rei deitou e não conseguia dormir. E tinha um livro das crônicas que eles escreviam tudo que acontecia. A história do palácio, tudo que acontecia na vida do rei, era tudo escrito ali. E o rei pediu para que lessem. E ali estava que um dia, lá no início, 2 homens conspiraram para matar o rei. E uma pessoa, um homem chamado Mordecai, descobriu, levou para a rainha e dessa forma o rei investigou, agiu e matou. E daí mataram esses dois homens. E o rei falou assim, chamou e falou assim, mas espera aí, o que foi feito para honrar esse homem? Porque afinal de contas ele salvou minha vida. E o seu servo disse, não foi feito nada, meu senhor. E daí ele falou assim, bom, tem que ser feita alguma coisa por esse homem. E logo pela manhã, quem está no pátio? Amã. E o rei, por isso que eu falo, o rei era tão próximo desse homem, queridos, que eu creio que ele era até um conselheiro do rei. A gente vê aqui. Quando Amã, ele manda chamar Amã. E ele fala, Amã, qual é a honra que você daria para um homem? E foi falando, né, que fez o bem para o rei, que livrou a vida do rei. Estou falando com as minhas palavras aqui. E Amã, que faz a diferença no reinado. E Amã encheu o peito e disse, Senhor, eu colocaria as suas vestes nele, pegaria o seu cavalo e pegaria a sua coroa e colocaria na cabeça dele. E pegava um dos príncipes mais importantes que você tem e puxaria aquele cavalo e sairia andando pelas cidades principais. Imagina andando pela Ferry Street.
Imagina você andando pela Kearny Avenue. Imagina você andando ali na South Street toda vez que você vem para a igreja. Imagina você andando ali na Adams, estou falando nas ruas principais, na Marquette Street, já pensou? E o cara vem gritando, assim faz o rei para aquele homem que honrou ele, que faz o bem para o rei. É assim, foi gritando. Mas esse, ele falou assim, então, Amã, é você que vai puxar o cavalo, porque você é o meu principal príncipe. E é assim que Deus faz, querido. Não se levanta, não lute com carne, não lute com sangue, luta na região espiritual, porque a nossa luta é contra demônios. O que Deus fez? Coloca na mão do Senhor, lute, guerreia a guerra espiritual. O que aconteceu? O inimigo, Mardoqueu não teve que fazer nada, Esther não teve que fazer nada, o jejum dela fez, o jejum dela tirou o sono do rei. O que aconteceu? O inimigo foi humilhado ali, não foi só no ambiente, pela cidade inteira. E aquele homem honesto, justo, que a sua raça estava sendo ameaçada, foi honrado, o próprio inimigo puxando ele. É assim que Deus faz para aqueles que creem nele, para aqueles que colocam a sua guerra na mão dele. É assim, Deus se encarrega. Para de querer fazer com a sua mão, para de querer fazer com a sua força. O que você tem que fazer, o que eu já falei aqui 1 milhão de vezes: orar, jejuar, entregar para o Senhor e deixa que o inimigo, Deus cuida dele. Dá um glória a Deus aí, crente. Ô, pastor Genil, você está aí na live? Dá um glória a Deus aí, Tocha. É isso, gente. Deus quer isso da sua igreja nesses últimos dias, tá? É isso que Deus quer de nós. E o que acontece? Aquele cara ficou furioso. Ele ficou muito bravo. E eles voltam aqui. Chega no final, eles voltam à noite para a casa da rainha Esther, a mulher do jejum. A mulher que não comeu e não bebeu por 3 dias. A mulher que entendeu o peso da responsabilidade que estava sobre ela. A mulher que entendeu que dependia dela para uma nação continuar crescendo ou ser exterminada da terra. Você está entendendo o que Deus está falando com você? Nós temos as armas, nós sabemos o que nós temos que fazer e por que não fazemos. A partir de hoje eu profetizo que você que ainda não experimentou do jejum e da oração, você vai começar a jejuar e orar e Deus vai mostrar para você quem Ele é de verdade. Deus vai revelar para você o que está por trás das letras da palavra dEle. O que está por trás desse céu azul que quando você olha está tudo lindo. São 3 céus. O céu que Deus habita, que está na extremidade. O céu que fica aqui mais acima das galáxias, e o céu onde estão os anjos e demônios numa guerra que está aqui, depois vem a gente. É isso, é assim que funciona, queridos. E quando eles vão voltar aqui, eu me empolgo e vou falando, e daí a gente tem que voltar aqui, né, para não perder o fio da meada. Quando Deus faz isso de perder o sono, o sono dele para ele saber sobre Mardoqueu, o judeu, Deus já começa ali a desmontar a estratégia de Satanás. Deus, porque depois o rei pensou, bom, peraí, esse cara, quando veio a verdade, é aquele homem que me salvou. É aquele homem que se não fosse ele, eu não estaria aqui hoje. Esse povo não é mau assim, não. Então Deus ali já começa a desmontar, tá? E aqui no capítulo 7, no segundo banquete 7:3, que está aquele clima, olha o que acontece, nós já estamos quase terminando. Então respondeu Esther e disse: se achei graça aos teus olhos, e se bem parecer ao rei, dê-me a minha vida como minha petição e o meu povo como o meu requerimento. Se o Senhor viu graça em mim, por favor, devolve a minha vida.
e a vida do meu povo? E o rei, por aquele momento, eu creio que ele ficou um pouco confuso, porque não foi revelado a nacionalidade dela a pedido do seu primo, quando ela casou. Também tinha um momento certo para ser falado a nacionalidade dela. Eu não sei, Deus está falando no meu coração que muitas pessoas estão vivendo muitos problemas, porque fala demais. E o inimigo cria proveito disso. Fala fora de hora, e o inimigo cria proveito disso. E o rei perguntou: quem é esse opressor, Esther? E ela respondeu, estou falando aqui com as minhas palavras, e ela respondeu: Amã. Amã? Sim. O rei se enfureceu naquele momento, a Bíblia diz que ele saiu, foi lá para fora no pátio e já veio com seus oficiais. Enquanto isso, Amã estava pedindo misericórdia para Esther. O inimigo faz isso, viu, gente? Quando ele se vê apertado, a Bíblia diz que ele se veste, que ele se transforma em anjo de luz. Você vigia. Discernimento. Pede discernimento para Deus, tá? Ele se prostrou ali, chorou para Esther, pediu clemência. Porque ele sabia que era o fim dele, porque já tinha sido decretado lá em cima. Tá? A guerra, ele perdeu a guerra. Tá? E naquele momento o rei ainda ficou mais furioso quando ele entrou e viu aquele homem ali tentando coagir Esther, tentando manipular Esther. Uma das artimanhas de Satanás é a manipulação. E naquele momento, manipulação, gente, presta atenção, tá? E naquele momento colocaram um saco na cabeça dele e foi tão interessante que Deus ele é de detalhes. Quando o oficial colocou ali, ele falou assim, e o oficial ainda lembrou e falou: ele fez uma forca para Mardoqueu do lado da casa dele ali para enforcar Mardoqueu. Daí o rei falou: ok, então vamos mudar de personagem. Põe ele lá, põe a mão lá, mata ele lá. E assim a Bíblia diz que ele foi enforcado, queridos. E já na conclusão da mensagem, só que já tinha sido decretada a morte do povo. E o rei não podia, nem o rei podia revogar a sua lei. Mas o que o rei fez? Ok? Chamou Mardoqueu. Mardoqueu agora passou a ser o braço direito do rei. Tá? E disse: vocês, dou toda a liberdade para vocês irem guerrear, lutar, matar todos esses opressores. É o que eu posso fazer. E a Bíblia relata que foi muito fácil. Os judeus foram e mataram todos. Só onde Mardoqueu vivia, eles mataram 500 num dia. Foi um massacre assim. Destruiu e derrubou todos os inimigos. Tá? Mas olha só, gente, isso que eu vou falar para vocês é simples, mas é forte, tá? Aqui no 9:13, Amã já estava morto, já estavam matando o povo todo, mas Amã tinha 10 filhos, 10 filhos, só para mim não errar aqui. Ele tinha 10 filhos, o inimigo tinha 10 filhotes, tá? Esther, na sua prudência, nós temos que ter prudência, gente. Na sua prudência, na sua sabedoria, na sua visão ampla, tá? De conhecer o terreno do inimigo. O que ela chega e fala para o rei? Ela chega e diz assim: então disse Esther, se bem parecer ao rei, conceda-se também amanhã aos judeus que se acham em Suzã, que façam conforme ao mandato de hoje, e enforque os 10 filhos de Amã em uma forca. Tá? 9:14, então disse o rei, que assim se fizesse, e publicou-se um edito em Suzã, e enforcar os 10 filhos de Amã. Queridos, pecado arranca pela raiz. Certas coisas na nossa vida, situações como essa aqui, arranca pela raiz. O que Esther pensou? Ok, matou o pai, mas os caras estão vivos. Lá na frente, eles vão me dar problema.
Lá na frente ele vai atacar novamente o meu povo. E sabe o que Deus está falando? Meu filho, minha filha, você que está aí nesse jejum, você está com toda a autoridade. Vai, resolve isso, acaba com isso, destrói isso. Olha, não deixa nem rastro. A autoridade está na sua vida. Chega, senão você vai ter problemas muito maiores lá na frente. É a ordem que Deus está dando para o seu povo nessa noite. Tá? Não deixa nada para trás, resolva 100%, faça como Esther. Esther não deixou nada para trás, ela pegou do início ao fim. Ela foi corajosa, ela teve visão, ela teve prudência, ela teve discernimento, porque foi uma mulher que parou para jejuar e orar durante 3 dias e recebeu toda a estratégia e direção que Deus tinha para a vida dela. E para o seu povo, Deus quer que você receba a estratégia, a visão, o plano que Deus tem para você e para a sua família, para você e para o seu ministério, para você e para a sua vida secular, para você, em todas as áreas da sua vida. Mas extermina e arranca tudo. Agora é a hora. Queria chamar os meninos do louvor, tá? Uma mulher... Eu coloquei com as minhas palavras, vocês podem subir. Uma mulher entendeu que a sua luta não era com Amã. A sua luta não era com Amã e quanto menos com o rei Assuero. Entendeu que só Deus poderia dar o livramento e precisava ouvir a voz de Deus para ter a direção certa. E entrou em um propósito de jejum e oração. As cadeias foram quebradas, o inimigo foi derrotado e até hoje o povo judeu comemora o Purim. E toda vez que eles comemoram essa festa anual, é falado sobre Esther, a mulher que pagou o preço pela liberdade do povo de Deus. Eu quero, levanta aí do seu sofá, ou da sua cadeira, onde você estiver aí na sua casa, levanta. Lembra que eu falei para vocês, a adoração, nós fazemos ela prostrados. Guerra é em pé. É em pé que nós guerreamos. Amém? Então nós vamos orar. Tá? Nós vamos orar agora, nós vamos orar. Entra aí na posição, vamos fazer uma oração de guerra mesmo, quebrando qualquer situação que ainda está prendendo a sua vida, a sua casa. E entenda, você que está nesse jejum, a autoridade está na sua vida. Vamos orar então? Glória a Deus. Senhor, nós queremos te louvar nesta noite. Nós estamos aqui, Senhor, na tua casa. A casa que é chamada casa de oração, a casa do pão, a casa de adoração, a casa da comunhão. E eu quero te agradecer por poder, mesmo aqui, os nossos irmãos não estarem aqui, nós temos esses recursos que alcança cada um agora, Senhor. Pai, nesta noite nós oramos, nós nos levantamos da autoridade do nome de Jesus e declaramos agora que toda cadeia, toda investida satânica que vem acontecendo lá de trás, na vida do seu povo, na vida de todos aqueles que estão nos ouvindo agora, nós declaramos que a autoridade está na nossa vida, porque é nós que temos o Espírito de Deus, nós que temos a autoridade, nós declaramos por terra todo espírito opressor, todo espírito que quer destruir, todo espírito que quer desfazer, todo espírito que quer roubar, nós declaramos agora, na autoridade do nome de Jesus, que vocês não têm poder para agir na nossa vida, para agir na nossa casa, para agir na vida das pessoas que estão nos ouvindo agora. Vai quebrando, meu Deus, todo laço do inimigo, toda cilada do inimigo, toda estratégia do inimigo, vai quebrando nesta noite. E eu quero declarar que os nossos filhos estão sendo libertos,
essas feridas. Muitos demônios se alimentam de feridas na alma. Eu quero te pedir, Espírito Santo, que vai tocando nessa vida agora, vai tocando na alma dela, que ela vai recebendo a cura que vem do alto, a cura sobrenatural que vem das tuas mãos, que vem do teu querer, ó Deus, em nome de Jesus. Eu quero declarar que nenhuma maldição mais há para aqueles que estão em Cristo. Eu quero declarar que somos um povo lavado, remido, guardado pela mão do Criador, pela mão daquele que nos amou a tal ponto que deu seu Filho, que as nossas maldições já foi levada na cruz, as nossas enfermidades já foram levadas na cruz, que o castigo que nos traz a paz hoje estava sobre ele, em nome de Jesus. Senhor, esse lar que não tem paz, que a tua paz comece a entrar agora. A paz de Jesus, a paz que excede todo entendimento. Deus, essa pessoa que está perturbada, eu te ordeno, Espírito das trevas, solta a mente dessa pessoa agora, solta o corpo dessa pessoa agora. Ah, Deus, liberta vidas, memórias do passado. Senhor, eu repreendo agora, eu declaro pensamentos de vida, pensamentos que renova, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Essas pessoas que têm sentimento, Senhor, de rejeição, que elas sejam abraçadas agora pelo teu Espírito, que elas sejam abraçadas agora por esse amor, como um dia, Deus, o Senhor me abraçou. Eu estava tão sozinha e eu cheguei e te conheci, e o Senhor me abraçou, e o Senhor me amou, e o Senhor me curou, e o Senhor me transformou. Eu declaro que essa vida agora receba e sinta muito mais do que aquilo que eu senti naquele dia. E eu nunca mais fui a mesma. E eu declaro que nós aqui, todo esse povo, nunca mais serão os mesmos. Em nome de Jesus, receba paz, receba a sua vitória, receba alegria, receba gozo, receba descanso para a sua alma, de refrigério para a sua alma, receba cura no teu corpo, seja onde for que tiver alojada essa enfermidade, eu ordeno agora, sai deste corpo agora, em nome de Jesus, aonde há todo o poder, toda a honra, os sedentos, recebe a água do Espírito, mergulhe nos rios do Espírito, sacie nas águas do Espírito. Seja cheio da presença. Eu profetizo que você vai ter experiências maravilhosas. Eu sei que muitos já estão tendo. Nós vamos continuar tendo experiências gloriosas. Deus, a minha oração, revela o sobrenatural para nós. Senhor, não queremos ser crentes carnais. Queremos ser crentes que têm autoridade sobre a nossa carne, porque nos alimentamos da tua palavra, meu Deus. Nos aliviamos na oração e recebemos a direção através dessa voz que é mansa e suave e que acalma todo o nosso coração. Nós te amamos, Jesus. Obrigada, obrigada num tempo tão opressivo, Deus, onde a maldade está em todos os lugares, como na época do dilúvio, na época de Sodoma e Gomorra. Mas o Senhor tem nos guardado e nos escondido embaixo das tuas asas.
Muito obrigada. Tu és o amado da nossa alma. Tu és o querido nosso, o Deus nosso. Recebe aí na sua casa uma noite de descanso, de paz. Você que não dorme, você vai deitar e você vai dormir em paz. Porque eu declaro, como o salmista declarou, que em paz você deitará e você pegará no sono. Porque o Senhor te faz repousar em segurança. Recebe em nome de Jesus. Amém, queridas?